Estamos aqui para compartilharmos de mais uma palavra da parte do Senhor ao nosso coração. Sabemos que a palavra de Deus, ela nos alimenta, a palavra de Deus nos sustenta, ela é a verdade que rege as nossas vidas. E quando nós temos esta palavra no nosso coração, nós sabemos que nós temos direção, nós temos um Deus que está trabalhando a nosso favor. E eu quero compartilhar um texto com você. Na verdade, vou ler um versículo, mas dentro de um contexto muito importante, que está em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Versículo 15, o Senhor vai orientar a Moisés sobre a direção, o comando que Moisés deveria dar ao povo de Israel. Diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, para este contexto, o que está acontecendo neste momento? Qual é o cenário que Moisés e o povo de Israel está vivendo? Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que é um acontecimento após a saída do povo de Israel do Egito. Eles estão saindo mediante uma palavra, mediante uma promessa que Deus havia feito a eles. E Deus havia então chamado Moisés, e Deus havia confirmado a Moisés o tempo que havia chegado para a libertação do seu povo, o livramento do povo de Israel da opressão, do tempo de escravidão, para que eles pudessem viver uma vida agora em liberdade, pudessem agora desfrutar das promessas do Senhor. E nós sabemos que quando isso está acontecendo, era mais ou menos de 3 a 5 dias que eles haviam saído do Egito, pós o julgamento de Deus mediante 10 pragas sobre o povo egípcio, onde Deus estava julgando aquela nação, onde Deus estava tratando com aquele rei. E a última praga foi a morte de todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Então Deus, ele trouxe um julgamento. E a Bíblia diz então que a nação, ela sai livre para poder agora então desfrutar do tão sonhado sonho, de tão, esperados sonhos. Então eles estão caminhando, e de repente, quando eles estão nesta jornada, nesta peregrinação até a terra prometida, eles chegam, eles se deparam agora com uma situação diferente, algo anormal está acontecendo, onde eles agora olham diante deles o que está, o mar vermelho. E nós sabemos que era impossível eles fazerem esta travessia ao mar vermelho sem que houvesse ali um milagre de Deus, porque não havia embarcações, não haviam navios, barcos para que eles pudessem fazer a travessia, e tanto que era uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, quando nós olhamos, eles estão diante dessa situação, e também ainda atrás deles estava agora Faraó com todo o seu exército. A Bíblia diz que Faraó, ele ficou tão indignado quando ele vê toda essa situação. Então os homens que o serviam dizem: Faraó, por que você está deixando os israelitas ir embora? Quem vai nos ajudar? Quem vai construir as suas casas? E a Bíblia diz então que ele se indignou, e ele diz: então vamos alcançá-los, vamos buscá-los, vamos destruí-los novamente, e o que nós não matarmos, nós traremos de volta para que nos sirvam novamente. Então o momento é esse que eles estão vivendo. À frente deles o mar vermelho, aos seus lados e atrás um deserto, e quando eles olham, Faraó está indo ao seu encalce.
E a Bíblia diz que neste momento, Moisés então está com o povo, e o povo fica com medo, o povo fica assustado, e o povo começa a ficar desesperado, eles ficam apavorados, eles começam a indagar o que está acontecendo, eles começam a questionar o que está acontecendo, eles estão dizendo: Moisés, e agora o que vai ser, o que vamos fazer? E a Bíblia diz então que Moisés, ele vai orar a Deus, ele vai perguntar ao Senhor o que deveria ser feito neste momento, para que o povo fosse livre, fosse protegido, para que o povo fosse guardado do rei, fosse guardado da fúria de Faraó. E o Senhor então, ele vai dar uma palavra para Moisés. O Senhor olha e diz assim: Moisés, diga ao povo que marchem, diga ao povo que vai avante, mande eles continuarem. Mas como continuar se diante deles há um mar que é impossível atravessar a pé? Então, quando nós olhamos para toda esta palavra, que o Senhor, ele está trazendo uma palavra de encorajamento, o Senhor, ele está trazendo uma mensagem para gerar convicção, para gerar uma certeza ao coração deste povo, que assim como o Senhor o tirou do Egito com mãos poderosas, assim como o Senhor julgou um rei poderoso, uma nação poderosa, o Senhor estava com eles, e o Senhor iria fazer algo poderoso, mas eles precisariam continuar crendo, continuar acreditando que o Senhor era com eles, e eles teriam então que dar continuidade ao processo, eles não poderiam parar ali. Talvez você está diante também de momentos onde você olha para desafios grandes e talvez você precisa dar continuidade, talvez você precisa avançar, talvez você está parado, você está olhando, você está contemplando e talvez você não sabe o que fazer, como eles. E eu quero dizer a você, a palavra do Senhor ao teu coração nesta noite é: avance, continue. Não é para você parar. Mas como vou avançar se o problema é grande? Como vou avançar se a dificuldade que estou enfrentando é enorme? Eu não sei nem o que fazer. Eu quero dizer a você, querido, os israelitas não sabiam o que fazer. Mas quando o Senhor, ele dá uma palavra, ele também dá uma solução. Quando o Senhor, ele dá um comando, ele dá estratégias. O Senhor, ele nos dá comandos em momentos que nós precisamos, e junto com o comando que o Senhor nos dá, o Senhor também nos dá estratégias. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar como nós podemos ultrapassar esta barreira, como nós podemos chegar ao lugar desejado do nosso coração, ou ao lugar que o Senhor tem preparado para nós. O que os israelitas tinham que fazer era crer que eles iriam atravessar o Mar Vermelho. Qual seria a forma? Não saberíamos até então. Se seria por cima, andando, algo sobrenatural, ou se o mar abriria. E como nós sabemos, eu e você, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que o mar se abriu. E construiu-se um caminho para que eles pudessem atravessar. Mas eles tiveram que crer. Eles tiveram que acreditar que era possível. Eles tiveram que dar ouvido a um comando de Deus. Eles tiveram que parar de pensar, de dar crédito às suas emoções. Eles tiveram que parar de olhar para si mesmo, olhar para os obstáculos, olhar para as ameaças, olhar para as impossibilidades e olhar e crer naquilo que o Senhor estava falando, naquilo que o Senhor estava lhes orientando. Porque havia uma promessa para eles, havia um lugar que Deus havia dito que os levaria. Havia um lugar que eles deveriam chegar. Até então eles não haviam chegado. Eu quero dizer a você, se diante do seu projeto, se diante dos seus sonhos, se diante, meu querido, do seu momento, se você ainda não chegou, onde você tem colocado diante do Senhor, onde você tem falado e projetado com Deus, eu quero dizer a você, você não pode parar. Você não deve parar, você não pode se dar por vencido nesta altura da caminhada, você não pode se dar por vencido neste processo, não. Se você não alcançou o lugar desejado do teu coração, se você não alcançou o lugar aonde você tem tanto crido, no longo dos dias ou talvez de anos, eu quero dizer a você, não pare. Por mais que seja difícil, não pare. Levante, talvez você está aí, você precisa se posicionar, talvez você precisa se levantar, sair do lugar onde você está e dizer, olha, eu creio, então eu vou continuar marchando, eu vou continuar crendo e o Senhor vai me dar estratégia. Eu vou dizer a você, o Senhor vai dar estratégias.
Como o Senhor disse para Moisés: Moisés, mande o povo marchar. E assim Moisés fez. Ele estendeu o cajado, uma madeira que ele tinha em suas mãos, porque ele estava diante de uma palavra, ele estava diante de uma convicção, ele estava diante de um Deus poderoso. Talvez além de você ter que se levantar de onde você está, além de você crer, querido, e tomar decisões para poder avançar, você precisa, querido, ter perseverança. Você precisa, querido, acreditar, não desanimar. Você precisa buscar força ainda. Você precisa buscar ânimo ainda, porque é um tempo de continuidade. É um tempo de você ainda dar passos, ainda ir além. Você não pode parar. E a Bíblia diz então que o Senhor, Ele toca o mar vermelho, e o mar ele vai se abrir. Então quando o mar se abre, a palavra de Deus diz que a nação de Israel, elas passam pé enxuto, elas fazem a travessia ao mar vermelho e chegam do outro lado. Deus manifesta um milagre poderoso mais uma vez sobre a vida deles. A perseverança, a fé, a confiança dos israelitas trouxe um manifestar poderoso da parte do Senhor sobre a vida deles. E o milagre que Deus deu a eles, meu amado, foi a derrota dos seus adversários. O milagre que Deus operou na vida deles foi a derrota dos seus inimigos. Talvez, querido, a sua perseverança, a sua persistência, a sua fé, ela é tão essencial para este momento, porque Deus vai utilizar deste mecanismo para que o seu inimigo, para que os seus adversários sejam vencidos. Sabe, esta vitória, esta barreira, esta situação que você tem que vencer, para que o seu adversário seja enfraquecido. Talvez o inimigo está te ameaçando, talvez o inimigo está te apavorando, como estava com eles. Mas o Senhor disse: Moisés, estenda. E a Bíblia diz que quando Moisés estendeu o bastão, o cajado, um vento soprou a noite toda. Ao romper do dia, ao amanhecer, o mar estava aberto, estava dividido. E havia um caminho, em meio às águas, preparado para o seu povo fazer a travessia. E eles atravessaram, celebrando, glorificando ao Senhor, porque eles tinham uma promessa. O Deus que havia tirado eles do Egito, o Deus que havia falado a eles, ao coração deles, trazido esperança, trazido uma direção, trazido uma testificação ao coração deles, não os iria deixar perecer no meio do caminho. O nosso Deus, o Deus da palavra, o Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele vai cumprir com a promessa que Ele tem feito a você. Ele vai cumprir com a sua palavra, porque a palavra de Deus diz que Ele vela para cumprir com a sua palavra. E Ele tem velado para manifestar tudo aquilo que Ele tem falado ao coração do homem, ao coração da mulher, ao coração do jovem, da criança, ao meu e seu coração. Ele não nos deixa à beira do caminho. Ele é conosco. Quando Ele traz palavras ao nosso coração, ou quando nós cremos na sua palavra, esta palavra ela nos sustenta, esta palavra nos orienta, esta palavra nos traz vida. O próprio Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que por mim se alimenta, por mim também viverá. Jesus é a palavra. Ele é a verdade, Ele é o verbo vivo de Deus, é a palavra que veio a este mundo, que se manifestou, tornou-se carne e habitou no nosso meio. E hoje está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. É aquele que falou com você, é aquele que deixou escrito ao teu coração que se você perseverar, você vai vencer. Se você crer, você vai chegar do outro lado. Se você ter fé, você vai ver milagre. É o Senhor que falou ao teu coração. É a palavra dEle. O que o Senhor nos convida é que nós tenhamos perseverança. É que nós tenhamos perseverança, que não desistamos. Não podemos desistir. Eu não vou desistir. E eu quero dizer a você, não desista. Não pare. Não pare.
Quando o povo se desespera, o Senhor olha e diz assim: olha, fala para eles não pararem. Fala para eles continuarem. Eu sou com eles, eu estou com eles neste processo. Eu sei que haverá obstáculos, mas essa situação são condições para que eu me manifeste ainda mais ao coração deles, para que eles me conheçam ainda mais, para que eles cresçam ainda mais na sua fé, na sua perseverança, na certeza de que eu os amo, de que eu estou com eles neste processo. Então eles fazem a travessia. E quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que novamente Moisés ele vai estender o seu cajado em direção ao mar novamente. E nesta altura, o faraó está tão furioso, o seu exército está tão furioso, eles entram também, para também atravessar, ainda em perseguição ao povo de Israel. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles estão no meio do mar, o Senhor diz: Moisés, estenda novamente o seu cajado, esta vara, sobre o mar. E quando Moisés estende, o mar fecha, e eles são destruídos de uma só vez. Querido, eu quero dizer a você que este gigante, essas ameaças, essas incertezas, essas vozes que muitas vezes ecoam no teu coração, as situações que os teus olhos muitas vezes ficam contemplando, que parecem que você não vai vencer. Todos esses inimigos, eles serão vencidos quando você continuar marchando e vencer esta barreira. O que você precisa vencer? O que você precisa ultrapassar? O que está te fazendo parar hoje? O que está te assustando? Não tenha medo. Creia no Senhor. O que era para Deus abrir o mar vermelho? O que era para o Senhor fazer um milagre? Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é maior do que qualquer circunstância. Muitas vezes para nós parece algo intransponível, mas para Deus não. Lucas 1:37, a palavra do Senhor diz assim, que para Deus não há nada impossível. Para o Senhor não há nada impossível. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele é poderoso. Creia, creia, avance, queridos. Continue avançando, continue olhando para a sua promessa, continue acreditando, continue crendo, não desista, porque o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai responder a você, o Senhor vai manifestar de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida, se você crer nesta palavra e avançar. Como o Senhor disse, Moisés, manda o povo avançar. O Senhor olha para você nesta noite, através desta palavra, e diz: creia, continue avançando, porque você vai vencer. Eu quero terminar orando, eu quero terminar clamando a Deus por você nesse instante. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor essas vidas, ó Pai, que estão diante de desafios, que estão talvez, ó Pai, diante de gigantes, problemas, situações têm se levantado. Como a nação de Israel, Senhor, diante deles, Pai, estava, ó Pai, o mar vermelho, atrás um exército furioso, o exército de Faraó. Pai, neste momento eles ficaram, Pai, apavorados, com medo, mas o Senhor traz uma palavra a Moisés, para que Moisés pudesse falar ao coração deles, e a palavra era: mande eles continuarem, mande eles avançarem. Pai, assim eles fizeram,
e eles contemplaram o sobrenatural. Pai, eu oro por esta vida, eu oro, ó Deus, por todos que estão, ó Pai, ouvindo esta mensagem. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, que eles não ficarão parados, eles não serão vencidos, ó Pai, por esta situação, mas eles vencerão, eles atravessarão. E eu quero declarar que quando eles vencerem esta barreira, Pai, os seus inimigos que agora se levantaram, Pai, serão derrotados, serão envergonhados, Pai, em nome de Jesus, assim como foi o exército de Faraó. Pai, eu abençoo esta vida, declarando a vitória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.